Olá, trader! Vou gravar esse vídeo para mostrar como você pode tirar o melhor proveito do indicador RT Pro Scalper. Ele plota na tela GV para venda, que é gatilho de venda, e GC, que é gatilho de compra. Esse indicador, eu projetei ele para que ele possa dar os gatilhos de compra e venda prioritariamente em regiões de retração de Fibonacci. Então, dessa maneira, você deve usar sua Fibo para verificar se no momento do gatilho a região realmente conflui com alguma região de Fibonacci. E isso vai ajudar bastante a você a filtrar melhor as entradas. Então, nós vemos aqui na primeira entrada do dia que o gatilho se deu justamente numa região de Fibonacci, 50%, e dando esse gatilho pode aí ser uma ótima operação. A minha Fibonacci eu já uso ela personalizada com os níveis 50, 61.8 e 76,4. Então essas regiões eu chamo região de ouro, que realmente são regiões de interesse, e a FIBA é uma ferramenta que é utilizada para detectar suportes e resistências. O preço ele se movimenta da seguinte forma: ele impulsiona, ele corrige e ele impulsiona de novo. E ele faz esse movimento todos os dias, tá? E ele vai corrigindo, vai impulsionando, aliás, vai corrigindo, certo? E ele vai fazendo essa movimentação, tá? E no caso, o RT Pro Scalp, ele vai procurar dar os gatilhos no pullback, que é justamente na correção. Então, use a sua Fibonacci para ajudar a identificar os melhores pontos de entrada. Então, se o gatilho acontece dentro dessa região de ouro da Fibo, então há uma confluência muito boa e você pode estar entrando com mais confiança na operação. Quando você entra numa operação de venda ou de compra e quando acontece o gatilho, a entrada se dá no fechamento do candle. Então, quando fecha o candle, então o gatilho estará habilitado. Quando o candle está em formação, ele fica aqui mostrando, piscando, mas de fato só está efetivo o gatilho quando ele fecha o candle. Então, você aguarda o fechamento do candle e entre a mercado no fechamento aqui do candle. E após a entrada, você tem dois tipos de stop: o stop curto, que fica atrás da barra que originou o gatilho. Tem um stop técnico, que fica atrás de um topo ou fundo anterior. Por exemplo, uma entrada como esta aqui, você entrando aqui no fechamento desse candle, o stop técnico ficaria atrás aqui do topo anterior. Você entrando numa compra como esta, o seu stop ficaria atrás aqui do fundo anterior, tá certo? O stop curto ele fica logo atrás aqui da barra e você deva escolher de acordo com o seu capital. Aqui na tela também você está vendo o meu indicador de alvos. Esse indicador ele é excelente, ele vai lhe ajudar a identificar, além dos alvos das operações, também os pontos de reversão do preço. Então ele tem essas duas finalidades, uma para conduzir as operações e outra para identificar as possíveis regiões de reversão. Sempre trabalhe aqui no mercado financeiro com o conceito de regiões, tá? Não trabalhe com linhas, mas com regiões, para que você possa perceber que o preço ele respeita regiões. Às vezes ele pode respeitar a linha de maneira cirúrgica, tocando nela, revertendo, como é este caso aqui. Mas por muitas vezes você vai perceber que ele vem próximo à linha, que é toda uma região aqui. Você pode marcar dessa maneira, colocando aqui, marcando uma região com pelo menos aqui 150 pontos, tá? Abaixo e acima da linha. E então, quando o preço chega nessa região, você fica aguardando a reação dele. Então, se você está numa operação, você pode usar esse indicador para lhe ajudar a identificar o próximo alvo. Um exemplo prático aqui no dia de hoje,
estou gravando esse vídeo. A entrada se dá aqui no fechamento desse candle, o stop fica aqui atrás e o primeiro alvo fica justamente aqui nessa linha de suporte, tá? Então o primeiro alvo ficaria aqui em 73 pontos, o segundo alvo aqui e assim por diante, tá? São 4 linhas de suporte, 4 linhas de resistência. Então o preço ele vai muitas vezes reverter nesses pontos de parada. Além dessas linhas que são plotadas, 4 linhas de suporte, 4 linhas de resistência, o indicador também traz o prior coach, ajuste, traz a abertura do dia e o fechamento do dia anterior, tá certo? O prior coach ajuste, essa linha mais alaranjada, o fechamento do dia anterior, essa linha cinza, e a linha amarela é a abertura do dia. Por quê? Porque também são pontos de parada do preço. Então, o preço, quando ele está se movendo em direção a essas regiões, ele tende a parar, certo? E passando dessas regiões, ele tende também a parar quando ele está já voltando. Vou explicar melhor aqui para você, por exemplo. O preço ele está saindo aqui justamente do ajuste, uma ótima operação, uma ótima confluência aqui, e quando ele já está aqui voltando, ele tende a parar justamente aqui, ele sente a região do ajuste, faz o pullback, e quando ele passa da região do ajuste, ele justamente faz o pullback, aqui testando a região rompida, perceba, esse tipo de movimentação. Então, essas regiões aqui, essas linhas, e aí as regiões, elas servem como suporte e resistência. Quando o preço ele está subindo, serve como resistência. Quando o preço ele passa dessa região, então passa a ser um suporte, tá certo? Então o preço ele se movimenta muito dessa maneira. Ele rompe a região e muitas vezes volta para testar. Então ele faz muito esse movimento. É só você olhar no seu gráfico esse tipo de movimentação todos os dias. Por exemplo, ele rompe aqui. Aliás, antes de romper, ele sente quando está voltando, tá? Ainda que pouco, mas de fato ele sente a região. Então ele está caindo. Então ele para na abertura do dia, ele sente a região, ele rompe a região e volta para testar. Impulsiona de novo para baixo. Quando ele volta novamente, ele sente de novo agora já como uma resistência essa região. E aí aqui para baixo você vai ver, quando ele chega aqui próximo à região dessa linha, ele também começa a sentir como um suporte. Então aqui ele está subindo, e quando estava subindo, aqui ele sente essa linha aqui e faz um pullback, certo? Então ele faz esse movimento aqui, rompe e volta para testar justamente aqui nessa linha. E quando ele está aqui nessa região, ele já está caindo aqui, tá? Depois de já ter ido próximo aqui ao alvo, ele novamente vai sentir agora essa região de novo, tá? Então são pontos de parada anterior que você deve ficar observando ao longo do dia, onde o preço ele parou, tá? Ele tende novamente a sentir essa região. Se ele romper, ele tende a testar aquela região rompida, tá certo? Então esse indicador de alvos, você pode usar ele dessas duas maneiras. Primeiro, para conduzir as suas operações. Segundo, como indicador de reversão. Quando o preço chega próximo a essas regiões, a esses níveis, considere níveis de reversão. E aí você fica aguardando o preço. Uma maneira de você operar reversões é você aguardar justamente, tá, nessas regiões o preço quebrar a linha de tendência. E aí você pode ir conduzindo uma linha de tendência e aguardar o preço romper essa linha justamente quando chega nesses alvos que são também regiões de reversão. Quando ele rompe essa linha, geralmente ele volta para testar em regiões de Fibonacci, tá? E aí você coloca a sua Fibonacci. E aí ele rompe e volta aqui na região de 50%. E aí mais uma vez se der gatilhos nessa região, então você pode pegar a reversão com mais segurança, tá certo? Isso ele faz e muitas vezes, tá, esse comportamento. E você pode ficar observando isso diariamente e treinando, tanto operar na tendência, nos gatilhos na região da Fibo, quanto também pegar as reversões, tá? Você pode ir conduzindo e dessa maneira, colocando a sua linha
E aí você vai ver que o preço ele vai respeitando a linha de tendência. E aí chega um momento quando ele chega próximo à região desse indicador. Se ele quebrar a linha, você aguarda ele fazer um pullback na região de 50%, 61%. E aí você pode confluir aqui com o indicador de gatilhos, dando gatilho. Você pode pegar ótimas operações, tá bom? Por exemplo, aqui haverá operações com stop muito curto, o que permite você aí eventualmente alavancar a sua conta, não arriscando mais, mas aumentando somente o número de contratos. Então, por exemplo, uma operação desta, um stop de 120 pontos, e ele paga muito, muito bem, tá certo? Então você pode confluir todo esse conjunto de informações que eu estou lhe dando com esses indicadores. Priorize a leitura do preço, use os indicadores para lhe auxiliar nessa leitura. Entre em operações que estejam dentro do seu gerenciamento, gerencie o seu risco. O sucesso aqui no day trade está basicamente no gerenciamento. Não há dificuldade para você identificar uma entrada. Não há dificuldade, os gatilhos vão lhe auxiliar. As regiões, não é difícil você identificar as regiões com esses indicadores, mas é necessário que haja um rigoroso gerenciamento do capital, um gerenciamento do risco, de maneira que você tenha prosperidade e longos dias aqui no mercado. Então que Deus abençoe muito a sua vida, tenha muito sucesso aqui no Day Trade, estou torcendo por você.